Insight versus cegueira. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 168 a 171. O humanos comam de tudo o que há na terra, que seja lícito e bom e não sigamos pasos de Satanás. Na verdade, ele é para voces un inimigo claro. Ele apenas os ordena ao mal e a imoralidade, e a dizer sobre Alá o que voces não sabem. E quando ele hache dito, sigam o que Alá revelou, eles dicem, e en vez disso seguiremos o que encontramos nosos pais facendo. Mesmo que seus pais não entendesem nada, N.M. fosem guiados. O exemplo daqueles que não crim é como o de alguém que grita como que não houve nada além de chamados e gritos, ou seja, gado ou ovelhas, surdo, mudo e cego, então eles não entendem. Ao contrário de muitas outras religiões e modos de vida, o Islã convida todas as pessoas igualmente para a paz de espírito e o sucesso em ambos os mundos, sem qualquer favoritismo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 168. Ó humanidade! O Islã deixa claro que a única coisa que torna alguém superior aos outros é o quanto ele obedece sinceramente a Alá, o Exaltado, o que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que lhe agradem, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 49 Al-Hujura, versículo 13. Por certo, o mais nobre dentre vós, aos olhos de Alá, e o mais justo dentre vós. É importante notar que, como a intenção de uma pessoa é oculta, ninguém pode alegar que ela ou outros são superiores a outras pessoas. Em vez disso, deve-se concentrar em obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, e aconselhar os outros a fazerem o mesmo. Assim como a fundação interna do Islã é adotar uma boa intenção, similarmente, a fundação externa do Islã é ganhar e consumir o que é lícito. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 168. O humanos comam de tudo o que há na terra, que seja lícito e bom. Aquele que ganha e consome o ilícito destruirá todas as suas ações, pois corrompeu sua fundação externa do Islã. Isso deve ser evitado a todo custo, pois aquele que ganha e consome o ilícito nunca encontrará paz de espírito e sucesso real neste mundo ou no próximo, pois Alá, o Exaltado, controla seus assuntos e seu coração espiritual, a morada da paz de espírito. As mesmas coisas que eles obtêm de forma ilícita só se tornarão uma fonte de estresse, ansiedade e problemas para eles em ambos os mundos, mesmo que experimentem momentos de diversão e entretenimento. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no día da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 168. O humanos comam de tudo o que há na terra, que seja lícito e bom. Um muçulmano também deve se esforçar para ganhar e consumir o que é puro e saudável. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2380, que uma pessoa deve alocar 1/3 de seu estômago para comida, 1/3 para beber e o terço restante para ar. Isso é melhor alcançado quando alguém para de comer e beber antes de atingir sua plenitude, e se for convidado para outra refeição, pode participar dela sem alertar os outros de que já comeu antes. Como comer demais e comer de forma pouco saudável leva a inúmeros problemas mentais e físicos, aquele que obtém uma dieta equilibrada e saudável, conforme prescrito pelo Islã, dará grandes passos para alcançar um estado equilibrado de mente e corpo, o que por sua vez leva à paz de espírito. Considerando que,
aquele que não consegue comer de forma equilibrada e saudável, e até mesmo obtém e consome o que é ilícito, obterá um estado mental e físico desequilibrado, o que leva a inúmeras doenças mentais e físicas. Essa miséria em ambos os mundos é o que o diabo deseja para a humanidade, e portanto, ele os encoraja em direção ao estilo de vida ilícito e doentio. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 168. Comam de tudo o que há na terra, que seja lícito e bom e não sigamos passos de Satanás. De fato, ele é para voces um inimigo claro. Aprender e agir com base no conhecimento islâmico é necessário para evitar essa armadilha do diabo. Por exemplo, é preciso sempre lembrar que, como sua provisão legal foi alocada a eles, mais de 50 mil anos antes de Alá, o Exaltado, criar os céus e a terra, ela inevitavelmente os alcançará, e ninguém mais poderá retê-la deles, nem aumentá-la para eles. Isso foi discutido em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 748. O dever de cada pessoa é usar a energia e a habilidade que lhes foram concedidas para obter sua provisão legal. Enquanto alguém cumprir sua parte, Alá, o Exaltado, garantirá que eles obtenham a provisão legal que ele alocou a eles há tanto tempo, mesmo que ele tenha que mover os céus e a terra para conseguir isso. Capítulo 11 Hud, versículo 6. E não há criatura na terra, cuja provisão não esteja em Alá. Ele conhece seu lugar de morada e seu lugar de armazenamento. Tudo está em um registro claro. Além disso, não importa o quanto o diabo tente embelezar a provisão ilegal, a pessoa deve se lembrar de que nunca poderá escapar do controle do poder de Alá, o Exaltado, e enfrentar as consequências de suas ações em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 168. E não sigamos passos de Satanás. Na verdade, ele é para voces um inimigo claro. Isso envolve adotar um modo de vida e um código de conduta diferente do modo de vida e do código de conduta prescritos pelo Islã. Na realidade, eles são apenas dois caminhos neste mundo. O primeiro caminho envolve obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, o que inclui usar as bênçãos que foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos, pois Alá, o Exaltado, controla os assuntos e os resultados de todas as coisas. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Este caminho encorajará a pessoa a cumprir os direitos de Alá, o Exaltado, e das pessoas, o que por sua vez garante que a justiça e a paz se espalhem dentro da sociedade. Além disso, este caminho envolve aderir estritamente às duas fontes de orientação, o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em todas as situações. Portanto, agir em outras fontes de conhecimento religioso deve ser evitado, mesmo que levem a boas ações. O fato é que quanto mais alguém age em outras fontes de conhecimento religioso, menos agirá nas duas fontes de orientação, o que por sua vez, leva à desorientação. Esta é uma das razões pelas quais o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4606, que qualquer assunto que não esteja enraizado nas duas fontes de orientação será rejeitado por Alá, o Exaltado. O outro caminho, o caminho do diabo, envolve o mau uso das bênçãos que alguém recebeu. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 168 a 169. E não sigamos passos de Satanás. Na verdade, ele é para voces um inimigo claro. Ele apenas os ordena ao mal e à imoralidade, e a dizer sobre Alá o que voces não sabem.
Isso só pode levar à miséria, dificuldades e problemas em ambos os mundos, mesmo que se experimente momentos de diversão e entretenimento. Isso é bastante evidente quando se observa os ricos e famosos, e apesar de sua riqueza e fama, eles levam vidas deprimidas e miseráveis, mesmo que experimentem momentos de diversão e entretenimento. Além disso, esse caminho só causa a disseminação do mal e da imoralidade na sociedade, pois as pessoas são encorajadas a se comportar como gado que está interessado apenas em satisfazer seus desejos, e, portanto, ignoram qualquer coisa que contradiga seu modo de vida, comportando-se como se fossem surdos, mudos e cegos. Isso os impedirá de cumprir os direitos de Alá, o Exaltado ou outras pessoas, e, portanto, impedirá a disseminação da justiça e da paz na sociedade. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 171. O exemplo dos que não crime é como o de alguém que grita para o que não ouve nada além de chamados e gritos. Isto é gado ou ovelhas, surdo, mudo e cego de modo que não entende. Uma sociedade que se comporta dessa maneira impedirá a propagação da justiça e da paz dentro dela. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Portanto, é preciso escolher o caminho correto na vida, mesmo que isso contradiga seus desejos, pois isso é o melhor para eles. Eles devem se comportar como um paciente sábio que aceita e age de acordo com o conselho médico de seu médico, sabendo que é o melhor para eles, mesmo que sejam prescritos medicamentos amargos e um plano de dieta rigoroso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 169. E dizer sobre Deus o que não sabeis. Uma das maiores armadilhas do diabo é encorajar as pessoas a permanecerem ignorantes sobre Alá, o Exaltado, e seus atributos divinos que foram explicados no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Se uma pessoa se comporta dessa maneira, ela adotará falsas crenças sobre Alá, o Exaltado, que são altamente desrespeitosas, e essas falsas crenças apenas a encorajarão a desobedecê-lo. Por exemplo, o ignorante tirará o fato de que Alá, o Exaltado, é todo perdoador fora do contexto, e portanto, persistirá nos pecados e em sua desobediência, assumindo que será perdoado por Alá, o Exaltado, pois ele é todo perdoador. Essa falsa crença significaria que Alá, o Exaltado, é injusto e desleal, e trataria o praticante do mal igualmente ao praticante do bem. Acreditar em tal coisa falsa é altamente desrespeitoso para com Alá, o Exaltado. Além disso, essa falsa atitude apenas encorajará a pessoa a persistir em sua desobediência, o que só pode levar à punição em ambos os mundos. Portanto, os muçulmanos devem aprender e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos para adotar o entendimento correto em relação a Alá, o Exaltado, o Alcorão Sagrado, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e o dia do julgamento, para que permaneçam firmes na obediência sincera de Alá, o Exaltado, em todos os momentos. Isso envolve usar as bênçãos que alguém recebeu de maneiras que agradem a ele, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Conforme discutido anteriormente, uma das principais razões pelas quais as pessoas rejeitam a veracidade do Islã e agem de acordo com seus ensinamentos é porque ele desafia seus desejos. Alá, o Exaltado, então menciona outra razão principal pela qual as pessoas rejeitam a verdade. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 170. E quando ele se dito, segue o que Deus revelou, eles dizem, ao contrário seguiremos o que encontramos nossos pais fazendo. Ainda que seus pais nada entendessem,
nm fossem guiados. A imitação cega de outros sempre foi uma grande fonte de desorientação. As pessoas devem evitar agir como gado, e em vez disso, usar o bom senso e o intelecto que lhes foram concedidos para analisar informações e evidências a fim de escolher uma opção adequada em diferentes situações da vida. Isso se aplica tanto a questões mundanas quanto religiosas. Ao contrário da maioria das religiões, o islamismo condena a imitação cega e convida a humanidade a usar o intelecto que lhes foi concedido para deduzir a veracidade do islamismo por si mesmos. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Dice: Este é o meu caminho, convido a Alá com discernimento e é aqueles que me seguem. E capítulo 34 Saba, versículo 46. Diga: eu seu con acento agudo te aconsello uma coisa, que voces defendam Alá, buscando a verdade e me parece individualmente e en tao refleitam. Não há loucura alguma e me seu companheiro. Ele é apenas um admoestador para voces antes de uma punição severa. Um muçulmano deve, portanto, tomar o caminho de buscar e agir com base no conhecimento para reconhecer a verdade em todos os aspectos de sua vida, em vez de seguir cegamente os outros. Essa atitude pode ser aceitável em crianças, mas não em adultos. Quando alguém evita ganhar e agir com base no conhecimento islâmico, inevitavelmente cairá nas armadilhas do diabo ao adotar um código de conduta e modo de vida que o encoraja a usar mal as bênçãos que recebeu. Isso só pode levar a problemas em ambos os mundos, mesmo que um muçulmano cumpra os deveres básicos obrigatórios, que geralmente levam menos de 1 hora por dia. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 168 a 169. E não sigais os passos de Satanás. Na verdade, ele é para vos um inimigo claro. Ele somente vos ordena ao mal, e a imoralidade e a dizer sobre Alá o que não sabeis. Mesmo seguir cegamente os outros no que é bom, não é recomendado no Islã, apesar do fato de que se está fazendo o bem. Isso ocorre porque o Islã ensina a ter autoconsciência da verdade, e portanto, agir com convicção de que é a verdade, e não agir porque outra pessoa lhe disse para fazer. Embora a imitação cega dos outros no que é bom leve a paz de espírito em ambos os mundos, esse tipo de pessoa facilmente se tornará impaciente e ingrata em tempos de dificuldades, pois não possui certeza de fé que vem com o conhecimento islâmico para permanecer paciente e grata em todos os momentos. Essa pessoa oscilará entre a obediência e a desobediência, não entendendo seu propósito, nem almejando um objetivo maior na vida além deste mundo material. A diferença entre essa pessoa, mesmo que obtenha a salvação na outra vida, e aquela que ganha e age com base no conhecimento islâmico e vive sua vida com certeza de fé, é muito diferente. Em uma mentalidade similar, o povo do livro cegamente imitou seus anciãos e os tomou como senhores, obedecendo-os sem questionar e tomando suas opiniões como palavras e comandos de Alá, o Exaltado. Capítulo 9 em Taubá, versículo 31. Eles, o povo do livro, tomarão seus estudiosos emonies como senhores, além de Alá. Infelizmente, alguns muçulmanos também seguem cegamente seus estudiosos e líderes, sem usar o bom senso e o intelecto que Alá, o Exaltado, lhes concedeu. Embora seguir um estudioso corretamente guiado seja importante, um muçulmano ainda precisa usar a inteligência concedida a ele pelo estudo dos ensinamentos islâmicos para fortalecer sua fé. Mas alguns se apegam à ignorância e seguem cegamente seus estudiosos como se fossem perfeitos e imunes a erros. Portanto, um muçulmano que segue um estudioso em particular que defende uma crença específica não deve agir como um fanático e acreditar que seu estudioso está sempre certo, odiando assim aqueles que se opõem à opinião de seu estudioso. Esse comportamento não é não gostar de alguém por causa de Alá, o Exaltado. Enquanto houver uma diferença legítima de opinião entre os estudiosos, um muçulmano que segue um estudioso em particular deve respeitar isso,
e não gostar de outros que diferem do que o estudioso que ele segue acredita. Se uma pessoa persiste na imitação cega, então sua vida se torna nada mais do que a vida de gado, que segue cegamente os outros. Na maioria dos casos, isso só levará a problemas, estresse e miséria em ambos os mundos, pois a pessoa não terá força para permanecer firme na obediência de Alá, o Exaltado, em todas as ocasiões, mesmo que siga cegamente pessoas boas. E é inevitável que o imitador cego siga pessoas más, e suas opiniões que contradizem os ensinamentos do Islã, mesmo que pareçam pessoas justas. O triste é que esse imitador cego presumirá que está agindo corretamente, quando na verdade, não tem ideia de quão longe do caminho reto realmente está. Aquele que sabe que está perdido pode talvez ajustar seu curso, mas aquele que acredita que está no caminho correto, dificilmente ajustará seu curso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 171. O exemplo dos que não creem é como o de alguém que grita para o que não ouve nada além de chamados e gritos. Isto é gado ou ovelhas, surdo, mudo e cego de modo que não entende. É improvável que o imitador cego dê ouvidos a qualquer bom conselho que lhe seja dado, sempre que contradiga o caminho daqueles que ele imita cegamente. Neste caso, falar com eles e falar com o gado é a mesma coisa. Um muçulmano deve, portanto, evitar imitar cegamente os outros, e em vez disso, se esforçar para aprender e agir com base no conhecimento islâmico, para que obtenha certeza da fé, e entenda e cumpra o propósito de sua criação com discernimento. Isso foi indicado no versículo 170, pois Alá, o Exaltado, ordena que as pessoas sigam praticamente o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em vez de apenas alegar verbalmente a crença neles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 170. E quando ele haches for dito, sigam o que Alá revelou. Aquele que se comporta dessa maneira, usará as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, mesmo que isso contradiga o caminho e a crença dos outros. Isso, por sua vez, leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos. Capítulo 16 Anal, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe ache daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 170. E quando ele haches dito, segue o que Deus revelou, eles dizem, ao contrário seguiremos o que encontramos nosos pais fazendo. Ainda que seus pais nada entendessem, fossem guiados. Este versículo também indica a importância de consultar aqueles que possuem conhecimento e agem sobre ele em questões religiosas e mundanas. Uma pessoa deve, portanto, escolher cuidadosamente quem consultar em seus assuntos e limitar essas pessoas àquelas que possuem conhecimento sobre o assunto que ela tem. Por exemplo, aquele que tem um problema médico deve procurar aquele que possui conhecimento médico como um médico. E aquele que busca conselho religioso deve procurar aquele que possui conhecimento religioso, como um estudioso. É triste observar que em questões mundanas, os muçulmanos frequentemente consultam especialistas, mas em questões religiosas, eles frequentemente seguem o conselho de qualquer pessoa ignorante. Além disso, deve-se consultar apenas aqueles que temem a Alá, o Exaltado, pois eles são os únicos que possuem conhecimento verdadeiro, e nunca aconselharão outros a desobedecer a Alá, o Exaltado, em qualquer situação. Capítulo 35 Fatir, versículo 28. Somente aqueles que temem a Deus, dentre seus servos são aqueles que têm conhecimento. Portanto, deve-se consultar apenas aqueles que possuem o conhecimento correto e que também temem a Alá, o Exaltado. Caso contrário, eles seguirão cegamente aqueles que os desencaminharão, mesmo que essa não seja sua intenção.
Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.